Bonita! Sejam bem-vindos à nossa aula 3. Estou feliz com você aqui. Já viu a aula 1 e a aula 2, né? Não pulou para a aula 3 sem ver a 1 e a 2, não. Não faça isso. Se não viu a aula 1 e a aula 2, volta lá e veja. Acredito que deve ter, provavelmente, algumas pessoas que estão maratonando todas as aulas ao mesmo tempo. Depois vocês me contem o que vocês estão achando. Me mandem lá feedbacks também, eu adoro saber. Se ficou com alguma dúvida também, fica à vontade para me mandar, tá bom? Então vamos lá para a nossa aula 3. Ó, o que vocês viram então na aula 1? Na aula 1 vocês viram o conceito básico da LOAS, do SUAS. Na aula 2 a gente falou sobre os serviços, sobre as seguranças afiançadas. E hoje, na aula 3, a gente vai falar sobre algumas polêmicas do SUAS. Então, hoje vai ser uma aula com menos slide e mais falação mesmo aqui, de prática, tá? Vamos trocar aqui figurinhas, porque eu gosto de fazer essa aula, né, falando um pouco da prática, porque algumas pessoas imaginam assim, nossa, profa, acontece a mesma coisa no meu município. Então, por exemplo, questões com a coordenação, né? Coordenação que às vezes está pedindo ali alguma coisa que não é seu, não é para você fazer, ou coordenação que não está capacitado para o trabalho. Isso é comum, muito comum. As alunas sempre falam, nossa, a minha coordenação não sabe os objetivos do CRAS, ou não sabe os objetivos do CREAS. E aí cabe a você falar dos objetivos. Se ela não sabe, sendo numa reunião de equipe, explica. Felizmente é isso que a gente vai ter que fazer. Não dá para ficar brigando, tá bom? Então hoje a aula é para falar um pouco de experiência. Coloquei aí uma fotinha minha num passeio, na época que eu era coordenadora de um espaço BH Cidadania. Profa, mas eu posso fazer passeio no CRAS? Sim, essa é uma polêmica, a gente já está começando a polêmica. Você pode fazer passeio, você pode fazer, por exemplo, um artesanato na atividade coletiva, só que como meio, não como fim. O que as pessoas não entendem é isso. Algumas pessoas fazem uma oficina dentro do CRAS, às vezes de artesanato, pintura. E aí, o objetivo é aprender pintura. Só que esse não é o objetivo da oficina do CRAS. O objetivo da oficina do CRAS é ênfase na reflexão, na ação, na convivência. Então, se você está promovendo uma oficina de pintura, esse é um meio para atrair as pessoas para essa oficina. E aí, enquanto a gente está pintando, a gente vai discutindo empoderamento feminino, autonomia da mulher, Lei Maria da Penha e etc. Então, o objetivo da oficina não é fazer, por exemplo, uma pintura de pano de prato legal. Não é esse o objetivo. O objetivo da oficina é fazer com que os membros dessa oficina conversem, fazer com que a gente reflita sobre temas que a gente se propôs a refletir, fortalecer o vínculo dessas pessoas entre si e com a comunidade. Então, é entender que muitas vezes o passeio não é um meio. Outro exemplo, adolescente. Algumas pessoas falam isso para mim. Eu não gosto de trabalhar com adolescente. Eu não me identifico com adolescente. Ou eu fui fazer um atendimento com adolescente, o atendimento não fluiu porque o adolescente não falou durante a entrevista. Quando o adolescente não fala durante a entrevista, a gente tem que entender que às vezes o silêncio dele ele tem motivos. Ou ele pode ser tímido, ou ele ainda não tem vínculo com você, ele está um pouco receoso. E aí, muitas vezes, se a gente for fazer um passeio, se a gente for propor um atendimento num outro local, no ar livre, pode ser que isso mude um pouco a perspectiva e que ele passe a falar mais. Ou eu já propus, por exemplo, uma família que tinha muito conflito familiar entre o pai e as filhas. Eu propus que a gente fosse fazer um passeio no museu e aí levei eles lá e fiquei lá com eles uma manhã inteira. Isso no serviço do PAEF. Para quê? Para fortalecer o vínculo dessa família entre si e também comigo, técnica. Profa, mas você tem tempo de fazer isso? Aqui eu tenho. Eu sei que não são em todos os serviços que a gente tem, mas aqui em BH a gente tem esse tempo porque a gente tem um número limitado de famílias que vão ser acompanhadas, tá? Então aqui a gente acompanha no máximo 28 famílias no CREAS, PAEF. Mas esse número ele não está normatizado em nível de Brasil, nada disso, tá? A gente tem alguns números normatizados em nível de Brasil, mas não são a respeito de acompanhamento. São a respeito de, por exemplo, quantas famílias são referenciadas ao CRAS? Aí vai depender do porte do município. Se for uma metrópole ou porte grande, são 5.000 famílias referenciadas.
Se for porte 1, já muda o número. Então, esses numerozinhos, depois eu posso colocar para vocês, se vocês não souberem, a gente vai falando disso, tá? Então, quais são as ações que integram o trabalho social com famílias? Vou mostrar para vocês o slide aqui, mas foquem em mim, porque o slide não é tão importante. Então, ó, a gente vai fazer acolhida, a gente vai fazer atividade coletiva, ações comunitárias, encaminhamento, ações particularizadas. Tudo isso aqui faz parte do trabalho social com famílias. Para eu desenvolver bem esse trabalho, eu falei para vocês na aula 2, a gente precisa estar se capacitando e se atualizando. Eu preciso conhecer a rede, eu preciso planejar minhas ações. Quando eu vou fazer um acompanhamento, é necessário que eu planeje esse acompanhamento junto com a família. É necessário que eu planeje até atendimento. Olha, aqui no meu CRAS, segunda, terça e quarta eu vou ficar em atendimento, quinta-feira eu estou na atividade coletiva e sexta-feira eu estou no registro. Eu estou na avaliação, eu estou interno. Você pode fazer uma agenda. Se você não faz essa agenda, você pode conversar isso com a sua coordenação. É muito importante que vocês tenham essa agenda e tempo para registro, e tempo para planejamento, e tempo para avaliação. Porque senão vocês vão ficar só fazendo, e não reflete, e não pensa, e não para. Quando a gente para, a gente avalia. Estou no caminho certo? Não estou? Devo mudar alguma coisa? Algumas pessoas falam assim, mas a gente propõe atividade coletiva aqui e as famílias não aderem. Por que elas não aderem? Talvez porque elas não têm interesse nessa atividade que vocês estão propondo. E aí vocês precisam pensar, qual atividade é interessante para essas famílias? Como que eu faço isso? Eu posso, durante o atendimento mesmo, ter uma folha aqui pregada na minha mesa e perguntar às famílias, se a gente fosse fazer uma atividade coletiva, qual que você gostaria de participar? E aí você pode dar opções ou deixar a família livremente falar. E aí você coloca lá na sua folhinha, em algum momento você passa isso para um outro lugar, para o seu diário de campo, e vai fazendo um levantamento do que essas famílias que estão sendo atendidas, elas estão buscando. Olha, aqui no meu CRAS, 50% das demandas são documentação civil. Então, o que você pode fazer para coletivizar essa demanda de documentação civil? Talvez fazer uma atividade coletiva sobre documentação, e aí no final dessa atividade vocês vão lá e concedem documento em forma de mutirão, mas durante a atividade vocês podem refletir com a família qual que é a importância do documento, por que eu preciso ter o documento, por que é importante guardar, porque tem algumas famílias que perdem documento o tempo inteiro. E às vezes no atendimento individual você não vai dar conta de falar com a família assim, olha fulano, o documento é para isso, para aquilo, nananana, você tem que guardar, tchê. Numa atividade coletiva, por exemplo, uma oficina com ênfase na reflexão de um encontro, eu consigo falar isso para 20 famílias ao mesmo tempo, 10 famílias ao mesmo tempo, então eu otimizo o trabalho técnico e eu qualifico também o trabalho técnico. Então a gente tem que ir pensando nessas estratégias. Você só consegue pensar nessas estratégias quando você para planejar e para avaliar. E também para fazer um curso, para estudar, se capacitar, né? Porque também essa ideia não vai cair do céu para você. Lá na mentoria Qualifica SUS, a gente vai ter vários exemplos, várias ideias, inclusive de atividade coletiva para vocês fazerem. Quem trabalha no serviço de convivência e fortalecimento de vínculo tem vários materiais maravilhosos na mentoria, de ideias do que você pode fazer, ideias de atividades coletivas, ideias de plano de ação do CRAS, plano de ação do CREAS, relatório de gestão. Então, tudo isso está na mentoria. Então, são muitas aulas, inclusive. Outra polêmica do SUAS é a averiguação de denúncia. Essa é uma polemicona mesmo, porque muitas pessoas falam assim, mas aqui no CREAS o Conselho Tutelar está encaminhando uma situação para a gente averiguar a denúncia. Isso é meu papel, profa? Não, não é. A gente não averigua denúncia em serviço nenhum do SUAS, tá? Seja CRAS, seja CREAS, seja CEAS, acolhimento, a gente não é polícia. A polícia que averigua denúncia. Eu aqui no serviço do SUAS, eu estou para proteção. Eu não estou para criminalização, para culpabilização, para nada disso. E aí, a gente sabe que alguns técnicos, eles se colocam nessa postura de averiguar a denúncia, se colocam nessa postura equivocada também, de ficar respondendo juridicamente para o Conselho Tutelar, para o Ministério Público, para o Judiciário, de forma a culpabilizar essa família.
Isso é muito sério, muito, muito sério. Primeiro, se você está fazendo esse tipo de averiguação, você está comprometendo o seu vínculo com a família. O seu vínculo técnico-família vai ficar comprometido, porque você está se colocando numa postura e num lugar que não é seu. Não é você que vai dizer que a pessoa está errada ou está certa. Não é você que vai criminalizar algo. Você está ali para auxiliar, para fazer com que aquela pessoa acesse direitos. Então, não é nosso trabalho expor a vida do usuário. Então, a gente pega, às vezes, alguns relatórios, tem técnica de CRAS, de CREAS, de diferentes cidades, falando assim, fulano de tal não gosta da filha, ciclano não cuida bem do filho. Quem é você para dizer que a pessoa não gosta do filho ou não cuida bem do filho? Você, técnico, teve uma educação onde você estava muito acostumado a abraçar. E aqui eu abraço muito, minha mãe me abraça muito, então tem muito abraço. Só que aquela família que você está atendendo, talvez ela cresceu numa situação onde não tinha abraço, não tinha carinho. E aí essa mãe não dá carinho para o filho porque talvez ela não tenha recebido. Isso não significa que ela não gosta do filho. Então, esse tipo de fala subjetiva é fala do senso comum. Você, enquanto técnica do nível superior, você não pode falar esse tipo de coisa, você não pode escrever isso no seu relatório, até porque você não tem embasamento para escrever isso. Então, eu já peguei um relatório de uma pessoa falando assim, fulano de tal vende drogas. E essa pessoa é aqui de BH, ela foi chamada para depor. Por quê? Porque o seu relatório saiu do seu equipamento, ele não é mais do seu equipamento, né? O seu relatório, ele não é sigiloso. Ele vai cair, às vezes, na mão do conselheiro tutelar, ele vai cair na mão do promotor, ele vai cair na mão do advogado das partes. Então, não é sigiloso. E você escreveu algo que você não pode provar. Você escreveu algo que tem a ver com crime, sendo que o seu serviço não está relacionando a crime. Você não está ali no SUAS para poder ver se a pessoa vende ou não vende drogas. Isso é importante de dizer? E aí, quando você vai dizer isso, você tem que dizer, por exemplo, há indícios que fulano faz isso, ou de acordo com ciclano, fulano faz uso e abuso de álcool e drogas, ou de acordo com a fala do usuário. Não é de acordo comigo, é de acordo com alguém, porque senão eu vou ter que provar. E aí, quando você está escrevendo seu relatório, escrevendo seu encaminhamento, você lê ali e pensa, eu posso provar isso? Se o usuário lê isso aqui, ele vai ficar constrangido? Se ele for ficar constrangido, se você for ficar mal, repensa isso e converse com o usuário também. Eu sempre faço isso, por exemplo, nos atendimentos com criança. Às vezes, a gente está atendendo criança e a gente precisa falar algo que essa criança trouxe para o conselho tutelar ou para a própria mãe. E aí eu vou lá e falo com a criança assim, olha, fulana, eu vou ter que levar isso para sua mãe, a gente vai ter que falar isso com ela, tá? E a criança está ciente que eu vou falar e está tudo certo. Aí eu não quebro o meu vínculo com a criança. Então, um dos problemas de ficar averiguando denúncia, de ter essa postura fiscalizatória, punitiva, é esse. É a quebra de vínculo. É um grande problema. O outro não é sua função. Então, você está fazendo algo que não é sua função, você pode ser responsabilizado por isso eticamente. Inclusive, pode ser chamado aí pelo CREAS, pode ser notificado, pode ser chamado para depor. Então, a gente tem que pensar muito bem em quais informações que a gente vai colocar ali. Profa, mas e se eu sei da situação e eu não coloco? É você que vai avaliar o que você deve colocar e o que você não deve. Omitir não tem problema, mentir é que é o problema. Mentir, a gente não pode. Agora, omitir uma fala de um usuário que não é interessante de colocar naquele relatório, tá ok. É sua avaliação técnica de colocar o que você acha que tem que colocar. Outro risco na averiguação de denúncia é o risco à integridade física dos envolvidos. Por quê? Porque muitas vezes, quando você fala demais ou escreve demais e que não está relacionado ao seu trabalho, você pode sofrer sanções. Às vezes, você pode ali sofrer uma ameaça de morte, uma ameaça qualquer de violência. Então, vou dar um exemplo aqui. Porque às vezes a gente quer fazer mais, a gente quer fazer, mas não adianta querer fazer demais. Porque fazer o que não é sua função não está certo. Não significa que você é uma boa técnica, porque você está desenvolvendo ali
atribuições que não são suas. Então, você tem que saber qual que é o seu trabalho e desenvolver o seu trabalho. Uma amiga minha, durante a pandemia, ela passou o telefone dela pessoal para várias pessoas, né, vários usuários e etc. Eu também passei. E aí a gente teve vários problemas com isso. Por quê? O ideal seria que a gente tivesse um chip institucional, né, do serviço para a gente comunicar com os usuários. Mas como era um contexto pandêmico, a gente não tinha, a gente foi lá e passou o nosso. Aconteceu que a usuária estava sofrendo violência doméstica e na mesma hora que ela estava sofrendo violência doméstica, ela mandou várias fotos e vídeos para a técnica. Ela mandou fotos e vídeos do companheiro dela batendo nela, do olho dela roxo, mandou áudio dele ameaçando ela de morte, mandou áudios dela falando que ia morrer e etc. A técnica não viu isso na hora, mas estava acontecendo na hora. E a usuária estava pedindo assim, por favor, pelo amor de Deus, me ajuda, não sei o quê. A técnica não viu. Só que algum vizinho escutou os gritos dela, escutou a discussão, viu que estava com violência doméstica, foi lá e denunciou. A polícia chegou lá, prendeu a pessoa. A polícia prendeu, essa pessoa ficou presa um tempo, depois ela foi solta, a companheira tirou a queixa, então teve uma série de questões. O que essa pessoa fez, esse companheiro dela? Foi lá e ameaçou a técnica de morte no serviço, falou com ela que era para ela tomar cuidado, não sei mais o que, porque ele achou que ela tinha ligado para a polícia para denunciar. Então, são os riscos que a gente corre, né? Às vezes você vai passar o seu celular pessoal e vai acontecer da pessoa ficar te ligando, te mandando mensagem e esse tipo de mensagem durante o final de semana. Você não está nem trabalhando e aí você perdeu a sua paz com a sua família por conta disso. Então, a gente tem que pensar. São as polêmicas do SUAS, tá? Mais polêmicas, prof. Vamos lá, para outra. Então, a averiguação de denúncia, ficou claro que a gente não faz, tá? Você não averigua denúncia. Ah, mas o promotor me pediu. Aí você vai responder para o promotor que a função do CRAS é essa, essa e essa. Dessa forma, não realizamos esse estudo social aí que você está solicitando. Então, muitas vezes, por exemplo, o promotor solicita ali um estudo social de curatela para o CRAS. Isso não é do CRAS. Isso é de um perito social. Então, é ele que nomeia um perito social para fazer isso. A gente tem que saber quais são as funções do nosso trabalho. E aí, quando se trata do judiciário, não basta só não fazer. A gente tem que escrever o porquê não vai fazer. Então, a gente vai ter que fazer um relatório ali dizendo do porquê não vamos fazer. Você pode, no seu relatório, falar sobre o atendimento que você já faz com aquela família, se aquela família já é acompanhada, se ela já está cadastrada no CRAS. Então, você pode dar algumas informações e não faz o estudo de curatela porque aquilo ali não é sua função. Inclusive, diz isso no relatório, tá? Outras polêmicas do SUAS. Em algumas cidades, só o assistente social concede benefício eventual. Por que isso acontece, profa? Aqui na minha cidade é assim. Vou te explicar. A lei do benefício eventual ela é municipal. Então, às vezes, no município, na hora de fazer a lei, eles colocaram lá que para poder conceder o benefício eventual precisa ter um parecer social. E quem faz parecer social é exclusivamente o assistente social. E aí vem o imbróglio. Por quê? Porque os profissionais do SUAS, não é só o assistente social que pode conceder benefício, é qualquer profissional do SUAS, é o psicólogo, é o terapeuta ocupacional, é o pedagogo, é o profissional do SUAS de ensino superior que concede. Só que lá na lei municipal está escrito parecer social, então por isso que tem esse probleminha. Como vocês estão aqui assistindo a aula, se capacitando, vocês já sabem, na hora que for atualizar a lei municipal, vocês tiram isso de lá. Ou talvez isso nem esteja na lei municipal, e mesmo assim, a sua coordenadora fala que, olha, só o assistente social que concede benefício. Aí você vai ter que pegar lá o caderno de orientação e mostrar para a pessoa assim, ó, tá aqui, função dos técnicos do CRAS, função dos técnicos do CREAS, todo mundo concede benefício eventual. Não é só o CRAS também que concede benefício eventual, não. Se eu estou localizada no CREAS ou no acolhimento e a família está sendo acompanhada por mim, eu vou conceder no meu equipamento. Não tem lógica. Não tem lógica nenhuma. Eu estou aqui acompanhando uma família no CREAS e eu vou lá e encaminho essa família para o CRAS conceder um benefício de passagem. Sendo que eu estou todos os dias atendendo essa família, toda semana atendendo essa família. Para que eu vou passar para lá se eu posso fazer aqui? Eu vou fazer a família andar, vou fazer a família ficar trançando para baixo e para cima, sendo que eu posso conceder o benefício no meu equipamento.
Ah, mas eu não sei conceder. Aprende. Aí você tem que aprender. Se você não sabe conceder, você tem que aprender. Isso é o básico. Outra polêmica dos SUAS. Trabalho de dupla. Ah, e aqui no meu equipamento a gente faz tudo em dupla. Só faço visita em dupla, só faço atendimento em dupla, tudo em dupla, e a psicóloga tá montando nas minhas costas. Ela não faz nada, eu faço tudo, ou a psicóloga faz tudo e a assistente social não faz nada, e vice-versa. Como é que eu faço, prof? Eu posso fazer a visita sozinho? Com certeza. Você é uma técnica de nível superior, vocês vão avaliar isso juntas. Precisa fazer todos os atendimentos em conjuntos ou não? Eu não sou a favor de trabalhar em dupla em todas as situações, em todos os casos, em todos os acompanhamentos, em todas as famílias. Por quê? Porque tem situações que realmente um olhar de outro profissional é importante. Por exemplo, abuso sexual infantil. Eu ter ali um olhar da psicologia é muito importante. Eu fazer um atendimento conjunto para não revitimizar essa criança, né? Para essa criança não ter que ficar falando a mesma coisa várias vezes, é super importante. Mas tem várias situações no SUAS que eu não preciso de fazer em dupla, que eu dou conta de fazer sozinha, e se eu precisar, eu posso fazer também um estudo de caso ali com o meu colega, com a minha equipe, na reunião de equipe, ou chamar um estudo de complexidade de caso em rede. Então, eu particularmente trabalho no SUAS há mais de 13 anos e eu nunca trabalhei com dupla fixa, que em todas as situações eu tenho que ter ali minha dupla. Eu não concordo, não acho certo e não gosto. Inclusive porque você pode ter uma opinião, a sua dupla tem outra opinião e aí vocês vão divergir. Na hora de fazer o relatório, é importante eu falar para vocês que não pode fazer a conclusão junto, nem o parecer junto. O Cefes fala isso. Se você for fazer relatório conjunto, você pode fazer, mas o seu parecer é separado do parecer do psicólogo, ou do enfermeiro, ou de não sei quem. E aí, outra situação que acontece também é de, às vezes, o coordenador assinar no relatório. O coordenador não assina no relatório, o coordenador assina no ofício, que é a capa do relatório. Prof, mas como é que é esse ofício? Como é que é esse relatório? Como é que é isso tudo? Aí tá lá na mentoria Qualifica SUAS para quem quer aprofundar, tá? Lá tem lá modelos, exemplos e etc para vocês. Então, vamos passar para outra polêmica do SUAS. A questão das metas e números. Ah, aqui no meu CRAS eu tenho tal meta, no CRES eu tenho tal meta. Às vezes o assistente social, né, o trabalhador do SUAS aqui de forma geral, não gosta de trabalhar muito com meta, não gosta de trabalhar muito com números, mas é importante eu dizer para vocês que a meta é um direcionamento. A meta é onde eu quero chegar. Eu tenho que saber onde eu quero chegar para eu ver se eu estou bem ou se eu estou mal. Então, aqui em BH a gente trabalha com meta e a gente faz avaliação, a gente faz plano de ação todo início de ano, a gente coloca lá as metas de cobertura, então tenho metas de cobertura, de atendimento, tenho metas de acompanhamento e vou fazendo isso. Vou colocando isso no meu plano de ação e depois no meu relatório de gestão, no final do ano, eu vou ver se eu consegui alcançar aquela meta ou não, por que eu não consegui também. A meta, ela não é que seja algo que eu preciso fazer de toda forma, não. É só um direcionamento, é só um caminho. E aí, a gente tem algumas metas que são pactuadas em nível de Brasil e outras que são pactuadas em nível de município. Então, isso vai variar. Os números são importantes, prof? São, porque os números eles vão mostrar o porquê que seu serviço é importante. Quando a gente vai disputar recurso numa reunião, a gente tem que dizer, olha, eu preciso de aumentar o número de técnicos nesse equipamento porque o número de atendimentos lá está X, está muito alto. Cada técnico está atendendo X por dia, não dá para ficar assim, a gente precisa contratar outra pessoa. Então, por isso que a gente precisa registrar, a gente precisa se atentar para, por exemplo, se eu estou dando conta ou não estou dando conta do serviço, se eu estou alcançando os objetivos ou não, porque dessa forma a gente vai lutando ali para colocar mais gente na equipe, para aumentar o recurso. Então, o recurso ele só vem se a gente consegue mostrar o resultado do nosso trabalho. Você precisa começar a mensurar o subjetivo do seu trabalho. O que é mensurar subjetivo, prof? Vai estar lá na mentoria, tá? A mensuração do subjetivo. Eu fiz um curso com uma pessoa que é do Chile sobre a mensuração do subjetivo, que é muito interessante, assim. E ela está muito relacionada às vulnerabilidades relacionais.
E aí, se você não sabe sobre isso, lá na mentoria você vai saber, tá bom? Então, uma outra polêmica é adesão ao acompanhamento. Ah, mas a família não está aderindo, o que eu faço? Essa é a última polêmica, tá? Porque são muitas, então a gente não vai falar todas aqui. Mas para finalizar, a adesão ao acompanhamento, ela está relacionada ao quê? Será que você sabe o que essa família quer? Se você sabe e mesmo assim ela não quer, ok, porque o seu serviço no SUAS, ele não é impositivo. Então, a família não é obrigada a querer ser acompanhada pelo CRAS. Às vezes ela está num momento de vida que ela não dá conta de ir lá no CRAS quinzenalmente, ou não dá conta de ir no CRES quinzenalmente. O que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente informar. Por exemplo, é um caso do CREAS, uma reintegração familiar. A família não está querendo ser acompanhada pelo CREAS, não está comparecendo aos atendimentos. O que eu faço enquanto técnica? Eu vou lá, faço visita, faço busca ativa, ligo, sensibilizo. Não deu? Eu posso mandar um relatório para o Conselho Tutelar informando, ou posso mandar um relatório para o Judiciário informando, olha, foram feitas essas e essas tentativas e a família não aderiu. E pronto, fiz meu trabalho. Eu fiz o que eu precisava fazer. Eu não preciso ficar ali insistindo com a família toda a vida. Outra polêmica é, o relatório chegou solicitando, por exemplo, um relatório de acompanhamento familiar, solicitando informações sobre acompanhamento com prazo de 3 dias. O que eu faço, prof? Pede extensão de prazo. Muito simples, as pessoas têm medo do judiciário. Você pode simplesmente pedir uma extensão de prazo para o judiciário. Você vai responder dizendo, solicito extensão do prazo, em decorrência, né, do relatório ter chegado aqui tal dia e o prazo ser esse tal dia, não. Aí, roteirinho disso vai ter lá na mentoria, tá? Então, a gente vai finalizar já essa aula. Agradecer vocês, mostrar para vocês também mais um depoimento aqui da mentoria, só para vocês verem o que rola lá dentro. A Bianca falou o seguinte, ó, a organização do curso é algo surreal, tanto no material gravado quanto nas aulas ao vivo, na biblioteca e o apoio da prof. Tamara. E ela falou que indica. A Bianca, inclusive, ela está em 3 ou 4 cursos já do AES Transforma. Então, eu sempre digo isso, né? Fico super feliz que as alunas estão sempre em mais de um curso. Na aula ao vivo, vocês vão ver o que tem no curso aqui, né? Na mentoria Qualifica SUS. Acredito que aqui no site também vai ter o link para vocês poderem olhar o que tem na mentoria. São muitas aulas, a gente lá tem aula sobre todos os serviços do SUS, tudo separadinho, tem material complementar em todas as aulas, tem muito estudo da complexidade de caso. Se você trabalha no SUAS, eu te indico muito a fazer. Porque você pode, por exemplo, trabalhar no acolhimento. E aí você sabe tudo sobre o acolhimento. Mas é importante que você saiba também sobre o CRAS, sobre o CREAS, sobre o CEAS. Porque em algum momento você precisa encaminhar para esses outros serviços. Então você precisa ter conhecimento dos outros serviços. Conhecimento da rede. O Sistema Único de Assistência Social, ele é um sistema. Ele é redondo. Então, é importante que a gente saiba o que cada serviço faz para que a gente trabalhe melhor, tá bom? Então, deixar um meme aqui para finalizar. Quando dizem que o assistente social pode fazer qualquer coisa, eu vou lá e pego meu código de ética para poder mostrar para essa pessoa. Ou eu pego o meu conhecimento aqui acumulado também. Então, a coordenadora, às vezes, não tem um know-how bom, não tem experiência no SUAS, né? Nunca trabalhou no SUAS e está ali me pedindo algumas demandas que não são minhas. O que eu falo para ela? Fulano, isso não é função do CRAS, isso não é função do CREAS, não vou fazer, não tem como fazer isso. Porque se eu fizer isso, eu vou deixar de atender tal fulano, eu vou deixar de acompanhar tal ciclano. Então, a gente vai fazendo esse tipo de acordos, né? Porque sempre que você faz algo que não é sua função, você deixa de fazer algo que é sua função. Então, se aí no seu CRAS, por exemplo, você está focando muito em acesso à documentação civil, se você só faz isso todos os dias, você está deixando de fazer, por exemplo, o trabalho das atividades coletivas. E é importante que você faça tudo. É importante que tenha momentos de atividade coletiva, é importante que tenha momentos de atendimento individual, é importante que tenha acompanhamento, né? Então, a gente vai trabalhando aí de acordo com
com as demandas também. Mas não é só ficar na fazeção, é também refletir, tá bom? Então, vamos finalizar. Tô olhando aqui se tem mais alguma polêmica para falar. Eu acho que com certeza vamos ter várias polêmicas, né? A gente tem a polêmica do familismo também, da culpabilização da família, mas não vamos entrar nisso hoje. A gente vai ter aula ao vivo, então espero vocês na aula ao vivo, tá bom? Se você não pode participar da aula ao vivo, provavelmente a gente vai colocar a aula ao vivo aqui gravada também embaixo, aqui no próprio site para você. Então, se não der para você ver ao vivo, a gente vai deixar ela aqui embaixo, tá? Beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!